falas preconceituosas como etarismo, machismo, xenofobia. Muita gente criticando o fato de que o Rodriguinho não tem um corpo dentro do padrão, e aí ele não poderia criticar ela por isso. Quer dizer, se ele tivesse o corpo dentro do padrão, tava tudo bem ele criticar. Né? Eu achava ela insuportável com aquele jeito dela. Eu também. Ela foi assim, eu prometi que ia dar o VIP, não que eu não ia votar no paredão. Ele sacou que tava feio, tenho certeza. A gente sabe, de fato, quem tá ganhando protagonismo, seja pelo bem ou para o mal. Teve uma vidente que falou que neste ano o BBB teriam 12 expulsões. Uau. Eles não são esses deuses que a gente cria na cabeça que eles são. BBB 24 entra na sua segunda semana no ar. Muita coisa acontecendo, já estamos no terceiro paredão e tem gente se especializando em abrir a boca para falar bobagem. Sorria que o Brasil está te filmando. Para falar sobre os últimos acontecimentos da casa mais vigiada do país, não podiam faltar aqui duas pessoas que marcaram presença na nossa primeira temporada. Aqui comigo, Alex Bessa. Seja bem-vindo, Bessas. Olá, muito obrigado. E que bom, nessa trinca de novo aqui. Uma trinca de sucesso, né? Tamo junto. Chamei de volta também José Vitor, colega aqui nosso de jornal O Tempo. Seja bem-vindo, Zé, mais uma vez. Obrigado, Renato. Sempre um prazer estar aqui para conversar de BBB com você. Pois é, a gente está nesse modo turbo do BBB 24, com o terceiro paredão formado. Temos aí Beatriz estreando no paredão, Davi pela segunda vez consecutiva, e temos também Lucas Pisani, que também estreando no paredão. Temos aí os três pipocas em um fim de semana que foi formado o paredão de uma casa bem conturbada após uma onda de tretas. Para não falar também de falas preconceituosas como etarismo, machismo, xenofobia, e também teve uma semana também com fake news, né? Acho que bem agitado esse Big Brother Brasil. Eu acho que nós temos aí dois personagens centrais no meio dessa história toda, que são o Rodriguinho e o Nizam. Eu queria que vocês começar nosso papo falando sobre essa dupla que tá dando o que falar aqui do lado de fora, uma enxurrada de críticas nas redes sociais e no centro das principais polêmicas da casa. E olha que assim, gente, uma semana no ar e já estão causando, né? Pois é, né? Quando se junta esse grupo, geralmente no Big Brother é a certeza, né, que vai dar ruim mesmo, e dá ruim mesmo. É um negócio curioso. O grupinho dos heterotop, né, velho? Sempre dá uma repercussão negativa, principalmente quando eles ganham o líder, imediato. Uma coisa curiosa, né? Quando ganha o líder ou quando vai pro paredão, geralmente as pessoas se mostram. Se expõem mais, né? E nessa exposição vem à tona um monte de bobagem. Eu acho, assim, passou da hora das pessoas, até fora do BBB, mas assim, dentro do BBB especificamente, já deu pra entender que não é legal ficar comentando o corpo dos outros, não é legal ter esse comportamento quase predador de vamos ligar a câmera do banho ali, que isso, gente. Ela tomar banho, isso feio, é muito pesado, Pleno 2024, né? No dia a dia já é feio, imagina num lugar que tem câmeras em volta o tempo inteiro, é bizarro pensar que as pessoas não atinam pro quão negativo é isso. Só pra gente contextualizar aqui nosso papo, em relação ao corpo, a principal vítima, vamos dizer assim, dessa dupla, Rodriguinho e Nizam, foi Yasmin Brunet, porque eles não pararam de tecer comentários depreciativos sobre a Yasmin, falando sobre a idade dela, sobre o corpo dela, falando inclusive que o quanto ela come, controlando o quanto ela come, falando que ela saiu de lá rolando da casa porque ela estava comendo muito, inclusive falando sobre o cabelo dela, falando que ela não era loura de verdade, uma pessoa que pinta o cabelo de louro desde a época que a gente conhece. Desde os anos 2000. Dos anos 90, na verdade, né? Isso, acho que é 1998, 97, não sei. E falando sobre o corpo, sobre a idade da Yasmin e julgando a Yasmin muito por isso. E ao mesmo tempo querendo ver ela tomar banho, né? Sim, ainda tem uma contraditória, uma coisa contraditória. E assim, a resposta que teve a isso, a crítica que teve a isso, eu acho muito necessária, mas também veio de um jeito equivocado, que muita gente criticando o fato de que o Rodriguinho não tem um corpo dentro do padrão,
E aí ele não poderia criticar ela por isso? Quer dizer, se ele tivesse o corpo dentro do padrão, tava tudo Estaria bem ele ok, criticar? né? Ou se ela não estivesse no padrão, ela seria ok ela ser alvo de crítica? Enfim, eu acho que a questão é muito mais, não é deselegante comentar sobre o corpo dos outros. Ponto. Esse é o ponto. É deselegante, independente de padrão ou não padrão. Acho que as pessoas têm que saber respeitar o espaço do outro. Ok, se você não acha bonito o corpo X, você não acha bonito uma pessoa Y, acho que é o direito de todo mundo. Mas a questão é o respeito. Até a Thaís Versosa, na entrevista com o Maicon na semana passada, na eliminação, ela foi muito pontual em relação a isso, porque a Yasmin também tinha sido alvo de crítica por causa das roupas dela. Tanto o Maicon quanto o Luiz falando que não chegava perto dela porque ela era muito sensual, criticando as roupas da Yasmin. E assim, gente, não tem por que discutir isso. Nós estamos numa época, numa era, que muito já foi debatido essa questão dessa liberdade da mulher, e a gente não tem que ficar pontuando qual que é o corpo correto ou que não é o corpo correto. Gente, da mesma forma, eu sou gordo, gente, e aí o problema é meu, sabe? Acho que as pessoas têm que saber respeitar esse espaço. A gente vê ali dentro que é um eterno tribunal de julgamento das pessoas, e as pessoas que acho que não perceberam que tem mais de 80 câmeras dentro delas. E uma brincadeira que tá rolando na internet com o Rodriguinho, porque uma música dele fala isso, sorria que eu estou te filmando. E ele tá sendo filmado, ele não tá levando em consideração a própria música dele, que foi o maior sucesso da carreira dele, que tudo que ele tá fazendo ali dentro, ele tá sendo filmado. E aí ele levanta o questionamento, que saíram notícias de que ele recebeu todo um treinamento da equipe para poder maneirar nas falas dele dentro da casa. Será que isso é um modo maneirado dele? Ou ninguém falou assim, tipo, não, beleza, aprendi, mas agora eu vou ser eu mesmo, não quero me importar com esses ensinamentos. Isso é uma discussão para mim que me deixa muito preocupado. Eu fico preocupado, porque eu imagino que se passou por um treinamento, se não tivesse, a coisa seria muito pior, né? Talvez ele saísse até preso da casa. Agora teve ameaça. Teve ameaça de agressão. De porrada, ele falou de dar uma voadora, exatamente. A coisa tá... Se isso foi com treinamento, eu fico preocupado. Eu tô preocupado quem era o Rodriguinho, né, o 100%. E me decepcionou muito, porque era uma pessoa que eu, a princípio, tava torcendo pra dar certo. Que eu queria que o Rodriguinho se desse bem, mas ele já perdeu minha torcida completamente. A gente já falou aqui de algumas falas, mas teve mais, né? Teve a fala em relação a Boi Bumbá, né? Uma coisa... ele teve uma frase também. Pejorativo, né? Sim, a Isabelle, que ele chamou ela de Índia também. Chamou ela de Índia, ela já deu uma invertida ali nele, na situação. Que é uma fala também muito problemática, porque também coloca uma pessoa, só porque ela é do Amazonas, coloca como todo mundo como indígena, como índio, na verdade, mas de uma forma muito depreciativa. Sabe? Você fala, mas peraí, você gosta de boi bumbá? Porque, tipo, reduzindo a pessoa a uma característica cultural regional. Exatamente, é uma cultura nortista que faz muito sucesso, que atrai gente não só do país, mas do mundo inteiro. Ele reduziu a uma situação deplorável, deprimente, assim, a fala dele, a forma como ele tratou a Isabelle. E isso é a mesma coisa em relação ao Davi, né? Reduzido a apenas um baiano. Mais um baiano. E exatamente falando que, fazendo até um comparativo com o Lucas Pisani, que o Lucas Pisani já seria a cota baiana, que não precisava ter um outro baiano no programa. É uma fala extremamente xenofóbica a do Rodriguinho. Então, se eu parar a pensar nisso, beleza. Já tem, sei lá, ele é de São Paulo, já tem de São Paulo, então quer dizer que o Rodriguinho não precisaria estar lá? Podemos tirá-lo. Sabe, ele leva esse questionamento. Já tem o país, são o quê? 26 estados, né? 27, mais vamos falar, federal. Se fosse assim, Minas estava perdido, né? Porque já saiu uma e ainda tem 3 mineiros lá. Então ele seria pré-requisito para eliminar. A não ser que agora ele quer mudar a regra, seu Boninho, e falar assim, vamos chamar uma pessoa de cada estado e ok. E falando na dupla, o Nizam, por outro lado, ele foi pego com a boca na botija, né? Falou demais, falou do comportamento da Vanessa Lopes. Isso chegou a Vanessa Lopes, mas a reação... Aí ele fez todo um trabalho de desconstrução daquela coisa, criou toda uma versão nova. Ele tinha criticado ela por... Bizarro, inclusive, como ele conseguiu convencer ela, né? E assim, ele não disse mentira, porque de fato ela é VTZera e ela faz isso de fato. Ela conversa olhando no espelho, sabe? Aquela pessoa assim... Tá lá, tipo, toda destruída, acabada, assim. Quase aí vai faz uma dancinha no TikTok. Ela levanta, assim. E é porque ela é VTZera, gente. Ela trabalha com isso. Sim.
Então não adianta a gente também querer desconstruir a garota nesse sentido. Ela trabalha com isso, ela sabe que ela precisa disso. Ela não tá lá a passeio. Esse negócio, tô aqui pra poder... Gente, ninguém tá por esse descobrir que todo mundo se conhece. Mas Ali a um forma jogo. que ele falou foi muito mais negativa. Exatamente. Ele imitou ela, brincou, e na hora que ele foi falar com ela, ele falou como se fosse totalmente diferente. Nossa, Na verdade, eu tava falando que é a sua profissão, que não sei o quê. Não foi bem ele foi assim, uma coisa bem negativa mesmo pra poder Sim. queimar o filme dela. E acabou que quem sobrou nessa história foi a Alane. Ficou que queimada, coitada. ficou queimada, quase foi pro paredão por Passou o causa paredão. disso. Ela ainda passou mal, né? Desmaiou. Foi um momento de ansiedade que a pessoa até se socorrida pela equipe médica do BBB. O Tadeu até entrou ao vivo explicando essa situação ao vivo no sábado, falando sobre a situação. Por quê? Ela acabou entrando de gaiato nessa história, tentando até mesmo tirar satisfação e entender o que estava acontecendo, e levou uma invertida dele. O Nizam, ele tem uma lábia que eu não consigo entender, que as pessoas vão em cima dele e acaba sendo muito convincente. Ele conseguiu convencer o grupo lá dos 6 vetados de votar no confessionário a todo mundo ir no Davi. Mas era uma coisa dele com o Davi e o Rodriguinho também, porque o Rodriguinho ficou muito chateado porque o Davi falou que o Rodriguinho não era um jogador forte. Uhum. Então mexeu com a masculinidade do Rodriguinho e também com a questão com o Nizam. Eles conseguiram convencer todo mundo a ir no Davi para colocar o Davi no paredão pela segunda vez. Então eles têm uma lábia, somente o Nizam, porque a Vanessa tá do lado do Nizam. Tá completamente do lado do Nizam. E assim, ela não quis nem ouvir direito a Alane e nem a Yasmin Brunet. Verdade. E ela ouviu de 2 pessoas diferentes, né? Do Bin Laden e da Alane, que Sim. de fato tinha tido essa conversa. Mas optou por Me Engane Que Eu Gosto. Optou pelo Me Engane Que Eu Gosto. E ainda falou verdade. que numa treta que teve na madrugada desse domingo pra segunda, entre o Nizam e o Davi, ela falando que ia defender o Nizam. Ficou completamente do lado do Nizam, falando que ele é um heterotop, que ele não é um heterotop escroto, completamente passando pano pra ele. E isso me lembrou muito BBB 20, no momento em que teve aquela revolta das mulheres com todo o machismo dentro da casa, e que Bianca Andrade, vulgo Boca Rosa, ficou nessa situação também do lado do grupo masculino, diante de toda a toxicidade deles dentro da casa. Uhum. Então, a gente tá nessa primeira semana de BBB, mas eu tô achando essa semana tão acelerada, que tá tudo acontecendo tão rápido, que eu tô meio que perdido nisso Já tudo. tem coisa que normalmente acontece lá pro Mais fim pra do frente, programa, ou mais né? pro meio, talvez, sei lá, com o mesmo programa Mas no ar. eu me pergunto até se talvez isso não é um pouco estratégico da Vanessa. Porque aí ela não vira alvo do grupinho dos homens, que de certa forma é grande, né? São 5 votos ali, mais ou menos, que eles conseguem já. E mantém a amizade com as meninas ali, sabe? Ela tá tentando ficar no meio termo e não ser alvo de ninguém. Pelo menos é a Só que ao impressão que mesmo eu tenho. tempo, a opção de voto dela até então tem sido as mulheres. Sim. Isso que é uma coisa estranha. Eu acho que ela tá... Ela votou na Alane, né? votou na Alane. Então, é uma leitura que talvez pode ser muito equivocada. Lembrando, gente, que no BBB tudo muda a todo momento. Inclusive aqui também, que hoje a gente tá criticando todos esses, mas eu espero que eu não tenha que passar pano pra Rodriguinho, não. Pelo amor de Deus. Tá, Também espero que não. eu espero que no próximo paredão um deles já esteja e já saia, né? Mas tudo muda, Ou assim, ele ou o realmente. Nizam. Ontem, inclusive, eu tive esperança de que o Nizam iria pro paredão, mas não rolou. Acabou que não foi. Ele Inclusive- conseguiu se safar. Falando em paredão, o segundo paredão do Davi, numa casa tão cheia, assim, não consigo achar uma razão. Acho que até quem tá jogando, escolher ele pra ir num segundo paredão consecutivo com uma casa cheia é um erro estratégico. Só vai fortalecer ele, né? Todo mundo viu como que perseguir uma pessoa pode criar um monstro, né? Pode criar um O monstro. próprio Arthur, a Juliette, são pessoas que cresceram em o cima Babu disso. também. O Babu Babu que também, foi verdade, recordista de paredão no BBB 7, 20. né? Eu não lembro qual a Acho quantidade, que mas ele acho foi que era tipo o recordista. O Babu chegou até a final. Ele não ganhou o programa por algumas questões problemáticas também, que eu acho que isso valeria uma outra discussão, mas ele chegou até o final. Ele ficou, se não me engano, entre o top 5 ou top 4 do programa. E é uma coisa curiosa, que aí você vê que o Davi, ele parece trilhar um pouco essa trajetória similar à do Babu. E sem querer comparar que ele é o novo Babu, não é que ele é o novo Babu, mas é porque acaba criando certos arquétipos ali do BBB, né? E me parece que o Davi, assim como ele, tem essa postura
de ser mais combativo, de enfrentar a galera, de falar o que pensa, às vezes saindo falando bobagem, ele acabou falando bobagem, inclusive, mas que fica sendo, até por isso, até por essa postura, acaba ficando muito no foco e indo pra muito paredão. O tipo de jogo dele, que é esse tipo que confronta mesmo, agrada uma parcela da audiência, mas desagrada uma parcela também. Então vira essa pessoa que traz muito voto pro bem e pro mal, assim, pra ele sair, pra ele ficar. E a gente, nesse tempo todo, a gente já tá aqui há algum tempo, a gente não falou de quem foi eliminada. Exatamente. Né? Sinal que faltou tempero aí Quem nessa foi pauta. mesmo? Que esse cara... Nós vamos falar dela daqui a pouquinho, mas você citou uma coisa aí do Davi, em uma fala problemática dele, que ele, durante uma briga com o Nizam nessa madrugada, o Davi foi tirar satisfação com o Nizam porque entendeu que o Nizam está sendo um grande articulador desse processo todo de eliminação. Então ele foi tirar satisfação, rolou uma briga ali e o Davi acabou falando uma fala, falando pro Nizam, sou homem, não sou viado, não. Essa foi uma fala do Davi no meio da discussão. Isso pegou muito mal, porque realmente não precisava essa justificativa, essa fala, essa afirmação. E o Michel, que é daqui de Belo Horizonte, que é homossexual, chamou o Davi para poder conversar e chamou a atenção dele. Pontuando, falou assim, olha, você falou isso não é legal, não curti, e deu uma mini aula para o Davi, que eu acho também, às vezes pode até parecer cansativo, mas sim, a gente tem que fazer isso ainda. Não tô passando pano pro Davi, acho que ele realmente pecou extremamente nessa fala dele, mas é um outro contraponto também que preciso colocar nessa situação. Mas diante de tantas falas de um outro lado, envolvendo Nizam e Rodriguinho, tem esse contraponto também do Davi. Mas eu acho que ainda assim não é o momento do Davi sair do programa. Também acho. Também não acho. Ele é importante, ainda mais agora que tem essas rixas todas envolvendo ele. Mas que foi uma fala muito problemática. Mas a Bahia é um estado que tem esse problema. Ele falou do pai dele também, que batia nele. Então ele cresceu ouvindo muitas coisas, a gente tem que considerar isso. É muito errado. O Michel fez muito bem em chegar e conversar com ele na hora, pra ver se ele consegue mudar a cabeça dele. Mas um post que ele pediu desculpa até, né? Pediu desculpa pela eu não falha assisti dele. essa cena. Mas é uma coisa que eu tava vendo até num post no Instagram falando isso, que fora da nossa bolha, isso ainda faz parte de um preconceito muito enraizado ainda na nossa cultura. Então o que tá acontecendo é isso, ele tá mostrando também como que é o lado dele dessa... Ele tá fazendo a gente furar a nossa bolha e perceber a nossa realidade, que muita gente também pode falar assim, não existe preconceito. Existe preconceito. A forma do Davi é uma forma de preconceito, assim como todas as falas até então, a maioria das falas de Rodriguinho e Nizam tem sido falas preconceituosas e só não vê quem não quer. Eu tenho uma análise, assim, que eu trabalho com famosas celebridades já tem um tempo. Se as pessoas tivessem noção de como que essas celebridades são de fato na vida real, ou você tiraria essas pessoas do pedestal, tanto para o bem quanto para o mal. Existem pessoas que são maravilhosas você conviver, mas tem outras que você fala assim, nossa, como assim você passa uma imagem de uma outra pessoa? Tem uma querida que eu acho uma excelente atriz, que eu não vou citar o nome aqui agora, que eu acho uma excelente atriz, ótimos papéis, eu falo assim, nossa, que mulher maravilhosa, que atuação, tal. O dia que eu fui conversar com essa atriz num evento no Rio de Janeiro, extremamente grossa, não queria responder nada. Aí quando na época ainda tinha o vídeo show, quando chegou o vídeo show, eu falei assim, que é o vídeo show, vamos fazer, mas isso aí já mudou. Aí conversou, sorriu e tal. Eu tô assim, custava ter sido simpática com a gente também, mas aí, né, era a câmera e tal, com as outras pessoas dando patada, má resposta geral. Então, se as pessoas também entenderem isso, muda o comportamento. Eu vejo que o que o Rodriguinho tá mostrando ali é porque muita gente coloca ele num pedestal que ele nunca esteve e não deveria estar também. Porque ele é uma pessoa, vamos dizer assim, gente como a gente, mas que ele também comete erros, e ele tá falando a verdade, mostrando um lado que ele é e que a gente não consegue ver, porque a gente não tem contato direto com ele. A gente não convive com ele no dia a dia. O que ele posta nas redes sociais são apenas imagens com filtros. Ele posta o que é conivente para ele. A mesma forma como a Vanessa Camargo. Eu espero que ela também comece a falar mais coisas e mostrar
Porque até então a gente colocou no pedestal por ser famoso, mas também é gente como a gente. Quando eu falo gente como a gente, vai cometer erros sim, e eles não são esses deuses que a gente cria na cabeça que eles são. Eles também são pessoas, são seres humanos. Concordo. Concordo. Assina embaixo. Mas vamos falar então do paredão. A gente teve a eliminação nesse domingo da Thalita Mineira aqui de Contagem. Num paredão que tava o Juninho, que é o motoboy, e o Davi. Tem uma coisa na formação desse paredão que eu acho que é interessante pontuar, que é todo mundo aí é do puxadinho. E pouquíssimo tempo antes do paredão acontecer, de se formar esse paredão, eles tentaram se organizar. O próprio Juninho, né, que é um dos emparedados, essa trinca, né, os três estavam nessa conversa ali. E o Juninho tentou ser uma liderança ali, de mostrar, gente, precisamos organizar, senão a gente vai pro paredão. Mas aí começou aquele disse-me-disse, aquela confusão, o Juninho sem nenhuma paciência, e a Thalita e o Juninho se confrontando, o Davi também sem nenhuma paciência, e deu tudo errado, e o puxadinho inteiro foi para o paredão. Ou seja, faltou muita estratégia. Faltou eles terem um alinhamento básico. Coisa que neste paredão, olha que coisa curiosa, a Bia conseguiu se organizar muito rapidamente Pra colocar o Pisani. o Pisani. Que ela foi assim, ela foi pro paredão e virou uma chave nela, ela conseguiu comunicar todos os aliados dela que ela queria ir com o Pisani e ela conseguiu levar ele. Olha a diferença, né? Do que é uma pessoa querer se articular. Gente, se articular no Big Brother não é uma falha de caráter. E na verdade, esse é o jogo. Esse é o jogo. Você tem que se essencial. articular. Acho que se você Ali não envolve convivência e também influência. A gente tá vendo, gente, o que o Nizam e o Rodriguinho estão conseguindo fazer. Essa é a proposta do jogo do Big Brother Brasil. E ela foi muito esperta nisso. Apesar de que eu não concordo da escolha do Lucas Henrique de ter colocado a Beatriz nesse momento. Eu acho que há outras pessoas ali. Eu não tô falando nem só de Rodriguinho e Nizam, não. Tem muita gente ali que eu não sei nem o nome, que eu nem sabia que tava lá. O Lucas Henrique, por exemplo, eu lembrei que ele existia quando ele ganhou a liderança. Porque não teve nem a voz dele. Eu tava assim, gente, como é que é a voz desse garoto? Não tava lembrando dele. Existem, então, algumas pessoas ali que eu sou sempre a favor da regra do jardineiro, né, gente? Vamos podar as plantas. Total. Sabe? E acho que é poucos dias. Mas a gente tem que saber traçando e observando ali como é que tá o movimento. Você acha que isso é por causa do número maior de pessoas que tá na casa também, dessa vez? Porque eu tô com a impressão que nos outros anos eu não fiquei tão perdido, assim, Eu acho que tem o número de pessoas, que eu acho que 26 pessoas começaram o programa. Acho que é uma casa muito cheia, muito populosa. E como tudo foi acontecendo também ao mesmo tempo, e o que eu tava reparando nessa edição, que acho que essa edição ela não tá dando tanto detalhes em cada participante. Talvez seja uma edição mais dinâmica, que é a que vai no ar pra gente. Como a gente... Bom, eu, por exemplo, não consigo ficar tanto no pay-per-view como eu gostaria para poder acompanhar de fato as coisas. Mas nos outros anos, a primeira semana, por ser mais tranquila, ia dando mais destaque para as histórias de cada um. Talvez a gente fosse criando até mais um vínculo, né, com essas pessoas. Nesse ano não teve isso. Já começou com a prova de resistência, que já foi formando um paredão, já teve eliminação. Então não foi mostrando de fato quem é cada um ali dentro. Acho que isso contribuiu até para esse desapego nesse momento de BBB. Porque a gente sabe, de fato, quem tá ganhando protagonismo, seja pelo bem ou para o mal. Tem gente realmente, de fato, igual a Thalita, que foi eliminada. Eu sabia que ela estava lá dentro por ela ser mineira, e a gente fez matéria aqui falando que ela, né, fazia parte dos 4 mineiros dentro do programa. Mas ela teve uma chance maravilhosa no fim de semana de ter um protagonismo quando ela escutou o Juninho falando mal dela, e ela ficou na porta escutando e ela não soube usar isso a favor dela. A mesma coisa, ontem o Michel teve esse protagonismo com o Davi conversando, chamando o Davi para poder conversar, mas o Michel também até então estava mais apagado. Eu espero que agora ele também desperte um pouco para isso, já que são 11 anos tentando e agora realizou o sonho dele, então vamos fazer justo também. Total. Eu acho que ali dentro é um jogo, e a gente viu que nos outros anos as pessoas que iam pra lá pra poder achando que tava de férias ou na Disney, como foi dito algumas vezes, né? Não vingaram no jogo. Não deram certo. Quer dizer, algumas vingaram e ganharam, né? Né? Mas não é essa a proposta do jogo. As pessoas têm que se mostrar também.
Thalita, eu acho que ela teve a má sorte de cair num paredão difícil, né, também, que contribuiu pra ela sair. Pelo lado bom, ela vai estar aqui no carnaval, vai curtir o carnaval de BH, sucesso. Famosinha. Pode participar aqui do É Tempo de BBB também, viu, Thalita? Estamos aqui. Aceitamos. Mas eu gostava da Thalita, eu até votei nela. Quando era pra escolher quem ia entrar, né, na casa, eu votei nela. Ela era minha opção também. Mas eu votei nela e no Juninho. Os dois que estavam no paredão, inclusive, que tretaram um pouco antes. Mas eu realmente não tem como, não deu pra conhecer ela mesmo, ela tava muito apagada e tinha potencial pra ser uma bela planta na casa. Ao mesmo tempo tem a Giovana Mineira também, que ela já despertou, ela já começou a entender ali do jogo do Nizam, eu achei maravilhoso. Verdade. Mineira observadora, gostei disso. Então ela já ligou o alerta, assim como a Alane também já ligou o alerta em relação ao Nizam. Então tô gostando um pouco desses movimentos que tem acontecendo aí, desse despertar dessas plantas aí, né? Estavam hibernando, aí parece que agora... Espero que vá. O despertar das plantas. É um tema de um ótimo episódio. Muito bom. Mas infelizmente, assim, eu acho que a Thalita, ela realmente é um paredão difícil, mas ela pecou talvez pelo não ter se exposto mais, de não ter falado mais claramente sobre as coisas dela. Acho que ela teve momentos para poder se comprometer mais, não ficar nessa situação que ela ficou de apagamento. E aí agora é ver como é que vai ser esse desenrolar do programa com esse terceiro paredão formado aí. Eu também acho um paredão bem complicado de ser resolvido. Não queria que nenhum desses três saíssem agora, né? Não queria nem que o Lucas Pisani, nem o Davi, nem a Beatriz. Eu tenho muita confiança, não sei, eu não gostava da Beatriz quando ela foi anunciada, mas eu comecei a ganhar uma simpatia por ela. Eu acho uma coisa curiosa que parece de novo a repetição do mesmo padrão desse último paredão para este agora. Me parece que Pisani deu uma má sorte de estar num paredão muito difícil. Eu não sei qual vai ser o resultado, mas inicialmente, nesse primeiro momento, me parece que Pisani tem mais chance de ter menos gente votando para ele ficar, porque ele aparece menos. A Bia aparece muito pelo jeito meio espalhafatoso dela e tal, mas ela também joga. E o Davi, obviamente, né, tá no foco ali da casa e isso faz ele aparecer. Então, acaba que o Pisani fica mais apagado. O Davi foi o que ficou mais bem votado, né, no paredão anterior. Foi quase 50%, não foi? Foi ele. E agora, nas enquetes, inclusive aqui do Portal Tempo, a Beatriz aparece em primeiro lugar para poder permanecer. Olha. Em segundo está o Davi e em terceiro o Lucas Pisani. O resultado da nossa enquete. Lembrando que não é um resultado que interfere no paredão, no resultado que a Globo divulga, viu, gente? É só pra gente tentar entender qual que é o movimento das pessoas, o que é a tendência das pessoas, quem que eles estão gostando mais, é um termômetro pra gente. Mas já diz muita coisa, né? Até porque da última vez que eu olhei, o Davi e o Pisani estavam não com empate, mas estavam bem próximos os números, né? Mas acho que indica muita coisa que nesses... Talvez até esteja um pouco difícil escolher isso, mas já tem um favoritismo aí muito grande de Beatriz diante desse paredão aí. Eu acho que é uma pessoa que, por mais que seja, às vezes, até muito escandalosa para algumas pessoas, mas ela tem um jeito muito peculiar, um jeito dela, um carisma muito grande. Ela é brincalhona, apesar de que às vezes ela fala numa velocidade que eu não consigo entender. Ela já virou até meme por causa disso. Mas sinal que ela tem, o público tem gostado da participação dela. Eu pelo menos, eu tinha uma implicância muito grande com ela no início. Eu achava ela insuportável com aquele jeito dela. Eu também. O jeito dela dançar na festa, suando pra caramba. Só que depois, com o tempo, eu fui começando a gostar. E ontem, na hora que eu vi a articulação dela, na hora que ela foi pro paredão, foi muito que eu falei assim, opa, ela não é só aquilo ali, ela tem um lado jogador ali bacana. Foi rápida, também, ela foi rápida, sagaz. Nem todo mundo conseguiria. Gostei disso. Eu acho que as mulheres neste ano, talvez o perfil de jogador mesmo, assim, mais articulador, a Beatriz mostrou isso. Eu vi a Giovana aqui de Minas mostrando isso também, atenta ao jogo. E a Denisiane também, eu achei, é uma pessoa que também pode prometer. Ela me surpreendeu, aquela liderança dela. Ela foi uma boa líder. E eu vejo que ela tem um perfil muito observadora também, e talvez ela possa surpreender a gente muito. Eu fico imaginando muito essa aliança. A indicação dela no Maicon, eu falei assim, opa, ela
Sacou E a tudo firmeza ali. dela na fala, Sim. que ela não titubeou em nenhum momento. Ela foi assim, eu prometi que ia dar o VIP, não que eu não ia votar no paredão. Eu achei ela maravilhosa Ousada. nisso. Aplaudi ela com as mãos, com os pés, eu achei sensacional. Mas voltando ao Pisani, eu também não acho que era a hora dele sair, porque do grupinho dele, ele foi o único que tentou fazer algo, né? Depois que ele percebeu que ele estava ali naquele momento, naquelas falas problemáticas, ele foi lá conversar, tentou fazer um meia-culpa, e talvez os outros nem sequer tenham atinado que o que eles estavam fazendo era problemático. Teve uma coisa que ele acabou ficando ali no meio daquela situação e ficou meio imobilizado, né? Assim, Ficou porque, parado na cadeira ali ouvindo. Deu né? uma travada nele. Eu imagino talvez ele não esperasse estar naquela Talvez se não situação, tivesse naquele contexto. câmeras, ele até tivesse feito alguns comentários, porque a gente tem que admitir que é comum no Sim. meio dos homens héteros fazer Esse esse comentário. A situação dele tá ali e, sei lá, e ouvindo aqueles comentários, e aí depois ele sacou que tava feio. Eu tenho certeza. Não à toa ele foi conversar com a Yasmin, Com a foi Yasmin. expor que aqueles comentários incomodaram ele. Mas esse movimento, né, acabou sendo assim, meio muito de bastidores. Não teve em nenhum momento ele se posicionou diante dos pros caras. né? Mesmo depois, ele se posicionou pra Yasmin, mas não pros caras. E aí eu acho que isso, ele perde a oportunidade de aparecer no jogo mais. Perdeu. Totalmente. Verdade. Ele poderia ter dado, eu não falo nem de tretar com os outros dois, os outros homens que estavam falando. Só dá um toque. Eu tava falando assim, gente, não tá legal isso aqui, não vou participar dessa conversa. Ou mesmo Talvez, depois, né? Como ele falou com a Yasmin. uns comentários que eu não achei legal. Eu poderia falar com os caras, mesmo aqui, jeito. vocês fizeram uns comentários que eu não achei legal e não fiquei confortável. E ao mesmo tempo envolve, eu acho que nesse processo, um medo em relação a Yasmin por ser uma pessoa famosa. De como já falaram várias vezes lá, até o Luigi falando preocupado, porque a Yasmin votou nele no paredão e ele nem foi pro paredão. Toda aquela neura que ele criou em cima disso, porque a pessoa famosa pode colocar contra mim, tá? Enfim, várias teorias da conspiração criada naquele momento, instaurou-se um triplex na cabeça do Luigi. Eu acho que ao mesmo tempo, para as pessoas anônimas, rola isso também. Rola. Eu acho que, acho que ele teve noção de entender que o Rodriguinho não é tão famoso quanto a Yasmin hoje, né? Talvez, acho que... Uns anos atrás. uns anos atrás era diferente, mas acho que ele pode ter pesado um pouco disso, sim. Acho que tem que levar isso em consideração. Faz Ô, Lombardi, sentido. você falou de uma figura aí que eu acho super curiosa também nesse Big Brother, que é o Luigi, né? O Luigi que até um tempo atrás, pouquíssimo tempo atrás, a galera ficou meio assustada com ele, assim, nossa, que pessoa confusa, e de repente ele já tá rendendo muito meme, né? Você Sim. comentou sobre memes, ele tem uma coisa, uma presença, um jeito de se portar ali que realmente dá VT. Então, ele tem conquistado simpatia de uma maneira muito espontânea, e isso também eu acho que acaba, assim, não tá aparecendo no jogo, tá ali bem discreto, mas tem uma presença espontânea que tem essa coisa meio peculiar e que tá conquistando um público aí. Exatamente. Eu acho que são pessoas que, acho que como todo jogo, como toda temporada, são pessoas que vão se destacar por perfis diferentes, né? Talvez um perfil mais brincalhão, mais de entretenimento, e vão ter aqueles realmente jogadores. O Luigi, pra mim, eu ainda confesso que ele tá naquele limbo de análise pra saber, assim, o que eu vou achar desse garoto, desse cara aqui nesse jogo. Porque semana passada eu acho que realmente foi uma questão de neura dele mesmo, que eu falei assim, não consegui entender, mas ainda não coloquei ele aquele patamar ali do limbo, de qual vai ser o caminho, né? Ou do ranço, ou do gosto, ou tem potencial ou não potencial. Ele arranca risadas, né? Ele correndo ali Ele é engraçado. durante a prova, meio Jack Sparrow, assim. Eu Acho que a gente vai ter que aguardar ainda mais, para mim, né? Eu pelo menos vou aguardar mais alguns dias para poder fazer uma análise real do Luigi, sabe? Porque o fato é que é um perfil carismático. Uhum. Ele é um perfil carismático, tem tudo. Eu acho que, de uma forma geral, os perfis dessa temporada estão muito mais carismáticos das duas últimas temporadas. É verdade. Acho que até o fato do que eles já estão entregando pra gente nessa primeira semana, que já parece que tem um mês, com tanta coisa acontecendo, eu acho que é um perfil mais carismático. Eu não falo treteiro, mas pessoas que realmente estão mostrando ali que, cara, eu tô afim de dinheiro. É isso. É jogo jogado, né? Esse É, o jogo um jogado. Tô afim de dinheiro, vou jogar. O Boninho ouviu as reclamações e deu uma mudada boa no perfil das pessoas. E essa diversidade desse resgate de raiz, né, do programa, né, que era realmente essas pessoas que queriam dinheiro, pra mim tá fazendo toda a diferença.
no programa, porque a gente tá vendo que as pessoas estão se entregando mais, se comprometendo mais com o jogo, e acho que a proposta é essa mesmo. Ali tá em disputa um prêmio milionário. Não é à toa que nesse pouco tempo, Davi e Beatriz são as pessoas que estão aí, que eu acho que tem uma torcidinha um pouco maior já. Maior, entendeu? E isso vai depender agora desse resultado desse paredão, que vai ser revelado nessa terça-feira. Eu acho que vai definir muito o caminho dos próximos dias no programa, porque se o Davi ficar, por exemplo, eu acho que ele não vai dar paz pro Nizam nem pro Rodriguinho. E tem uma coisa muito importante que eu lembrei que agora, que o Rodriguinho falou de dar voadora, de bater no Davi, teve uma vidente que falou que neste ano o BBB teriam 12 expulsões. Uau. Será que o Rodriguinho vai sair? Lembrei disso aqui agora. Lembrei disso aqui agora. Tá parecendo, hein? 2 expulsões. Né? Uma promessa de briga, de guerra. Agora tem uma coisa que me incomodou, na postura do público, de pedir pro Tadeu interferir e falar sobre o tema tal. E eu acho que não tá na hora de ficar dando toque pra quem tá dentro da casa, não. Até porque nada de criminoso aconteceu ali, sabe? Nada que necessita de uma intervenção aconteceu. Me parece muito mais uma torcida de alertar quem tá ali na casa, me parece muito mais com foco na própria Vanessa, né? Dá o toque. Não, gente, não tem que dar o toque. Não é o momento. Eu acho que tem que saber. Não pode usar essa carta também a revelia, assim. Porque tem que no ano saber passado o momento teve uma certo. situação muito grave, Sim. era diferente, mereceu ter. Não acho como que foi agora lá no também BBB seja o 21, momento. aquele papo sobre racismo. Sim. E o Thiago Leifert teve com a turma, que foi um papo muito sério e necessário. A gente tem que saber, essa carta, ela tem que ser mantida na manga, mas para casos realmente quando precisa. Ainda acho que não é o momento. Eu já acho que aquela avaliação da liderança já é dica demais. Pois é, já falaram pro Rodriguinho acendeu ter o alerta. atenção. Alerta, Agora eu espero né? que ele entenda. Né? Não sei, ele me pareceu entender muito, não. Tá? Vamos acompanhar. Mas se ele fez uma pessoa que fez um curso para poder maneirar na forma Deveria de falar, ter entendido, né? Então já aí várias outras questões levantam desse debate aí. Então, eu acho que não, tem que saber guardar essa carta na manga. Concordo. Sabe? Porque vai ter um momento, pode ser que necessite sim. Agora, já pensou de todo o programa, o Tadeu chegar e vai dar sermãozinho pra eles? Vai ser a gente, não. Não, fica chato. Não. Se for pra fazer isso, não precisava nem ser o confinamento. Aí bota logo uma sessão de terapia em grupo pra conversar com as pessoas, porque... Se eu tomei ela pra apresentar e... Exatamente. Gostei da sugestão. Ou então, talvez, sei lá, o Paulo Vieira, que seria ótimo também. Ou até mesmo a blogueirinha, né? A blogueirinha. Eu gostei da participação dela ontem. Mas é isso, gente. Falamos demais, hablamos demais hoje. Nosso papo rendeu. Ainda temos assunto para os outros programas, não é mesmo? Sobrou. Nossa, tem demais. Vamos anotar aqui que nós vamos fazer um programa sobre esses outros assuntos, porque a gente fluiu bastante, falamos dos principais acontecimentos desses últimos dias de BBB. Mas quero agradecer primeiramente a presença de vocês aqui mais uma vez nessa nossa segunda temporada da Tempo Disponha. BBB, tá? Que os nossos papos nos corredores continuem, né? Por favor, passe lá na minha mesa pra gente falar de Big Brother diariamente. Que ele continue assim, motivando a gente a falar sobre o programa, né? Então, Alex, obrigado pela presença aqui. Disponha. Zé também, obrigado. Obrigado a você pelo convite. Até muito em breve. Até. Tá? Pessoal, a gente fica por aqui no nosso terceiro episódio. Voltamos na quarta-feira com mais É Tempo de BBB. Tchau.